Há mais de 150 anos, o bramido dos alces sumiu por completo das montanhas da Carolina do Norte. Não ficou mais nenhuma pegada sobre a relva, nenhuma manada cortando os vales enevoados das Smoky Mountains. Com o passar do tempo, parecia que as montanhas haviam aprendido a viver sem esses animais. Mas a verdade é que a natureza nunca se ajustou de verdade àquela peça que estava faltando. Aí, em 2001, uma decisão ousada entrou em cena. 52 alces foram devolvidos ao Vale de Cataluxi, local onde os ancestrais deles percorriam antes de desaparecerem por mais de um século. No começo, os cientistas achavam que seria um experimento sem futuro e que, mesmo se desse certo, os resultados reais levariam pelo menos 10 anos para aparecer. Só que ninguém esperava que, em poucos meses depois de os primeiros alces pisarem o vale, o ecossistema começasse a mudar numa rapidez assustadora. Parecia quase impossível de acreditar, mas foi exatamente isso que aconteceu. Hoje a pergunta que ecoa no mundo inteiro é: o que houve ali e como apenas 52 alces conseguiram transformar todo um ecossistema de uma forma que os humanos consideravam impossível? Antes da volta dos alces, as Smoky Mountains ainda aparentavam ser um paraíso verde. As encostas continuavam cobertas de mata, a neblina da manhã deslizava pelos vales e o Great Smoky Mountains seguia atraindo multidões como um dos parques nacionais mais famosos dos Estados Unidos. Só que, por trás daquele cenário bonito, uma alteração silenciosa. Perto de 1775, quando o último alce da Carolina do Norte foi morto, aquelas montanhas perderam um grande pastador que antes exercia um papel importante na paisagem. Sem as manadas cruzando os vales, faltava o peso dos cascos afundando no solo e faltava a força natural da pastagem que impedia as Aquele sumiço não causou uma catástrofe escandalosa. Foi algo tão lento que a maioria quase nem notou. As áreas abertas que antes ajudavam os coelhos a circular, os perus selvagens a se alimentar e os falcões de cauda vermelha a caçar foram minguando. Quando o chão ficou encoberto pela rama densa, as aves de rapina já não enxergavam mais as presas com nitidez. E, no momento em que a moita engrossou, os bichos menores perderam os corredores. O problema em Cataluxi não era a mata parecer morta. O assustador estava no fato de o equilíbrio ir sendo perdido em silêncio, enquanto quase ninguém prestava atenção. Foi aí que os gestores da região começaram a encarar uma pergunta indigesta. Estaria essa paisagem de montanha carente de uma peça-chave que já havia sumido há tempo demais? Se você estivesse tomando essa decisão na época, teria concordado em soltar um animal de grande porte de volta às montanhas depois de mais de 150 anos de ausência? Ou acreditaria que o ser humano não deveria interferir tão fundo assim na natureza? Eu quero muito saber sua resposta, então deixe sua opinião aqui nos comentários. No final da década de 1990, o National Park Service passou a estudar com seriedade uma proposta que deixava muita gente desconfortável: recolocar os alces nas Smoky Mountains. A decisão não tinha nada de simples. Se o projeto fracassasse, o prejuízo não se limitaria a tempo e dinheiro perdidos. Poderiam surgir novas ameaças para o ecossistema, para o gado e para as comunidades que viviam no entorno. A objeção brotou de vários lados. Veterinários dos estados da Carolina do Norte e do Tennessee se alarmaram com a possibilidade de doenças. Certas entidades agrícolas temiam que as manadas afetassem lavouras e animais domésticos. Os estudos de viabilidade levaram anos, e as disputas políticas atrasaram ainda mais o cronograma. Em 12 de janeiro de 2001, os primeiros 25 alces foram soltos no Vale de Cataluxi, vindos de Land Between the Lakes, no Kentucky. Um ano mais tarde, outros 27 chegaram do Elk Island National Park, em Alberta, no Canadá. No total, 52 animais foram reintroduzidos, cada um equipado com uma coleira de rádio para que todos os seus deslocamentos fossem acompanhados. O biólogo de fauna Joe Yarkovich e sua equipe instalaram pontos de monitoramento espalhados pelo vale. Ergueram 15 pequenas áreas cercadas para comparar os locais onde os alces podiam pastar com aqueles de onde eles ficavam excluídos. O planejamento inicial era prudente.
soltar a manada, observar o vale e esperar de 10 a 15 anos para ver se a natureza daria uma resposta. Cataluchay, porém, não aguardou todo esse tempo. Já na primeira temporada de crescimento, algo que a equipe científica achava que levaria anos tinha começado. Os alces não perambulavam pelo vale ao léu. Eles se moviam sobre as campinas tomadas pela vegetação, abaixavam o tapete denso com o pasto e reabriam trilhas que os arbustos mantinham seladas havia gerações. Nos trechos onde os alces marcavam presença com frequência, o capim já não se erguia tão alto e cerrado quanto antes. Torrões de terra nua reapareceram, a luz do sol voltou a alcançar o solo e, depois de cada chuva, pequenas depressões abertas pelos rolamentos e pisoteios se convertiam em micropoças. Essas alterações minúsculas deram origem, com rapidez, a novos habitats para insetos. Foi nesse momento que os guardas florestais começaram a perceber sinais estranhos. Coelhos pipocaram em áreas que antes eram fechadas demais para serem atravessadas. Perus selvagens passaram a cruzar campos que estavam quase lacrados. Mais acima, os falcões de cauda vermelha readquiriram a capacidade de caçar porque o terreno voltou a ficar limpo o suficiente para enxergar. Os alces não estavam apenas comendo grama. Eles estavam, sem alarde, transformando Cataluchay outra vez num ecossistema cheio de vida. O verdadeiro sucesso não se media só pelas campinas reabertas, mas pelo fato de os alces terem começado a se reproduzir sozinhos. Em 2001, nasceu o primeiro filhote de alce em mais de 150 anos dentro de Cataluchay, um indício de que as montanhas não só aceitavam a manada de volta, como também conseguiam sustentar uma nova geração. Os primeiros anos não foram fáceis. Ursos negros predavam os filhotes, o parasita brainworm, carregado pelos cervos de cauda branca, seguia como ameaça séria e novas solturas programadas chegaram a ser suspensas por conta do temor da doença debilitante crônica. Só que, em vez de a população minguar como alguns Em 2022, um estudo de DNA a partir de amostras fecais indicou que a quantidade de alces no oeste da Carolina do Norte já beirava 240 animais, praticamente 5 vezes o plantel original. Eles já haviam... Depois de mais de 20 anos, a história de Cataluchay já não se trata apenas de uma soltura experimental. Campinas antes engolidas pelos arbustos voltaram a se abrir. As bordas dos habitats ganharam mais diversidade. Os falcões de cauda vermelha caçam sobre um chão mais limpo, enquanto os coelhos e os perus selvagens têm novamente corredores para se deslocar. O realmente impressionante é que aqueles 52 alces não precisaram de máquinas, de cronogramas complicados, de manejo, nem de seres humanos indicando cada passo. Fizeram simplesmente o que o instinto manda: andar, pastar, afundar os cascos no solo e, com isso, ajudaram as montanhas a se lembrar de como se regenerar sozinhas. Se essa história despertou seu interesse, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acione as notificações para não perder os próximos. Obrigado por acompanhar, um abraço e até o vídeo seguinte.